Nosso evangelho de hoje é Lucas 14, versículo 1 e versículo de 7 a 14. Aconteceu que no dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Detalhes importantes a ser observados. Jesus vai comer na casa de um dos chefes dos fariseus e num dia de sábado. Também há outros fariseus. E está sendo ele observado por eles. Interessante perceber que Jesus vai à casa de todos, sem exceção. Nessa visita, de modo especial, ele é observado por todos. Trata-se de um banquete onde Jesus é espiado, investigado, pois a intenção de quem o convidou, segundo a sequência narrativa, não é ser cortês, amigo, mas promover armadilhas. Da parte de Jesus, ele também nota que os convidados falhavam ao escolher os primeiros lugares. Isso mostra quão cegas são aquelas pessoas que, não enxergando a si mesmas, procuram apenas defeitos nas outras. Pois bem, nesse contexto de hipocrisia, Jesus propõe o reino de Deus, dando a todos a possibilidade de reconhecerem a dignidade humana e seu valor diante de Deus. Ali, Jesus se encontra como cordeiro no meio de lobos, amantes do dinheiro. Hipócritas, entre aspas aqui, filhos de Deus, revestidos da máscara da pureza. Estar entre eles é um sinal de estar na história para a salvação de todos. Essa é uma referência. Cristo entrou na nossa história e somos pecadores. Cristo entrou ali na casa daqueles fariseus. Naquele ambiente existe a competição social, a desigualdade entre as pessoas e a valorização da riqueza, o que também existe no mundo de modo geral. As categorias valorizadas nesse tipo de banquete eram os amigos, os irmãos, os parentes, os vizinhos ricos. Jesus propõe como forma de eliminação de qualquer interesse por honra, títulos ou privilégios, que seja convidado outro tipo de categoria, ou outros sejam convidados, como os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. O banquete não é para a conquista de interesses pessoais. Certamente os fariseus queriam observar Jesus e serem bem vistos na sociedade. De banquete em banquete, assim vão vivendo o jogo do interesse por si mesmos. Certamente, eles faziam o que a tradição recomendava, seguiam os ditames sociais antigos, procuravam não errar na forma do banquete. Por outro lado, escondiam as verdadeiras necessidades, facilitavam a esperteza de quem queria ser honrado
à vista de todos e, no final, tudo terminava num tremendo jogo de interesse. Ou terminava numa verdadeira pizza. Em outras palavras, mesmo sendo do povo de Deus, agiam com as mesmas tramas mundanas. Jesus deseja que seus discípulos façam banquetes para os necessitados, se bem que aqui também existe um grande risco, o de oferecer à sociedade a impressão de ser caridoso, empenhado com os menos desfavorecidos. Muitos são, por causa disso, assistencialistas, preocupados em fazer, talvez, a famosa política do pão e circo, vender o peixe. O que Jesus quer, de verdade, é que a vida dos seus discípulos seja doada, entregue para o bem desses marginalizados. Como já disse outras vezes, é necessário que cada discípulo seja um dom para o outro. O relacionamento com os mais pobres não se conclui com o dar alimentos ou roupas, mas também com a verdadeira atenção a eles em todos os meios, nas pastorais, na igreja, nos encontros, diante de outras pessoas, principalmente se forem da sociedade rica, nas escolas, nos tribunais, nos trabalhos, nas ruas, nas praças. O pobre deve ser valorizado, amado, tratado como o que de fato é um ser humano e preferencial para Deus, sim. Em outras palavras, o discípulo deve ser, por amor, dedicado à causa dos mais necessitados em todos os sentidos. O exemplo mais perfeito é o do próprio Jesus na ceia. Ele, que é o maior, colocou-se a serviço de todos. Além disso, toda a sua vida foi na humildade e na simplicidade, todo voltado para o Pai e todo para o bem de todos. Serviu até dar sua vida. O ideal é que o discípulo seja pobre do mundo e rico de Deus. Que sua riqueza seja somente viver segundo Jesus Cristo. Que seu apego seja o de ser desapegado. Que seu interesse seja o de viver o interesse salvífico de Deus. Ele não foi convidado a amar o pobre por ser pobre, mas amar desinteressadamente, amar sem esperar recompensa alguma. Dessa forma, o discípulo expressa o amor de Deus. Somente quem ama assim pode ser elevado, tido como diferente de um mundo que vive as mesmas amarras da lógica do poder do passado. Ele é convidado a superar Israel, que mesmo tendo sido o povo de Deus, não conseguiu se desvencilhar da forma de pensar do mundo. Pior ainda, colocou-se dentro do templo. O discípulo tem que se livrar dos títulos honoríficos, dos distintivos e de tudo aquilo que o coloca na condição de melhor do que qualquer outra pessoa aos olhos do mundo. Ele precisa se tornar um homem novo, na nova e eterna aliança, a nova Sião, a Jerusalém Celeste, a Igreja, e isso através de Cristo. E através do mesmo Jesus Cristo, que é o caminho único, ele precisa ter a humildade como alimento, a salvação como objetivo supremo e agir sempre com mansidão e sabedoria. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.